Oi, gente, Shalom. Hoje eu quero meditar com vocês sobre a ceia do Senhor. Estaremos fazendo a ceia e essa palavra é muito propícia. Eu vivi dentro de instituições durante anos, décadas da minha vida, experiências inúmeras aí que eu poderia contar em todas as áreas, agradáveis e desagradáveis, essa é a realidade. E uma das experiências é relacionada à ceia, porque eu ouvia durante esses anos todos, e parecia que isso só piorava, a expressão por parte dos líderes que a ceia do Senhor era para um grupo especial, para os santos, aí vem inúmeras coisas, para os consagrados, para os fiéis, para os que não pecaram. Examine-se o homem, coma deste pão, autoexame, não pequei. Davi disse: sonda-me, Senhor, expurga-me dos meus pecados que são ocultos. Mas eles acham que o homem tem capacidade de sondar-se. Mas vamos lá. E eu ouvi durante muito tempo isso. E olha exatamente o que o apóstolo Paulo diz no texto áureo mais usado para a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo 17 e 18. Olha como ele começa esse texto. Ele diz assim, 17: nisto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais, há entre vós divisões. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais, há entre vós divisões. Veja se não é exatamente isso que a igreja, se eu posso usar esse termo, que é tão deturpado, porque a igreja não é instituição, sempre falo isso aqui, talvez você já saiba, não é denominação, mas o que esses líderes colocaram na cabeça das pessoas durante muito tempo, cegou o entendimento deles, a divisão entre, naquele momento, existem os santos, os puros, os fiéis e os pecadores. O que está acontecendo aqui, Paulo está dizendo, porque antes de tudo ouço que há entre vós divisões. Eu contei uma experiência que eu vivi, e botei um texto no nosso grupo do Zap e falei, a última vez que eu ouvi isso foi por um aspirante ao episcopado, completamente intoxicado pela religiosidade, totalmente, quando ele usou essas palavras, quem participar desse cálice deve estar santo. E naquele momento, como aquilo foi terrível para mim, como foi mais uma experiência desagradável. Eu acho que das piores, tiveram outras piores, onde o líder primaz lá daquela região chegou a estipular para minha família se a gente poderia ou não tomar a ceia. Isso aconteceu e a gente não fez nada, simplesmente porque a gente não concordava por alguma coisa que estava acontecendo. Então ele falou assim, olha, vocês podem tomar a ceia, tá? Pra vocês terem noção do nível de brutalidade relacional que eles têm, do autoritarismo, do narcisismo, mas outro assunto. E aquele aspirante ao episcopado completamente embrutecido pela toxina da religiosidade, porque para tomar esse cálice deve estar em santidade. Deus me conduziu a um texto de Lucas 18, se eu não estou me enganado, onde Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu, ao orar, contava os seus currículos. No texto mais próximo ao original, diz que ele falava consigo mesmo, graças te dou, a Deus, porque não sou como estes pecadores, dou o dízimo de tudo. E ali eu vi aquele aspirante fazendo isso, fazendo as mesmas exposições performáticas que o fariseu estava fazendo, enquanto o publicano
batia no seu peito: tem piedade de mim, Senhor. Isso é muito duro e me levou a esse texto imediatamente. E sobre isso eu quero trazer para vocês essa meditação prática. Eu não vou entrar em teorias e teologias, não. Mas vamos para uma análise prática. Eu lembro que ele usou uma expressão na hora, Jesus deu essa ceia aos santos, os apóstolos. Eu acho que ele era tão induzido por aquilo que ele ouvia de seus líderes, né, que ele falava a mesma coisa. Infelizmente, isso acaba acontecendo. As pessoas são conduzidas e induzidas pelos cabeças e acabam seguindo os mesmos erros. Alguns seguem os comportamentos, né? Eles acabam sendo espelhos, expressões, eles seguem as expressões. E uma das coisas que ele usou foi que Jesus deu isso aos seus santos apóstolos. Eu acho que ele esqueceu-se que ali no meio estava, eu posso falar de um só, mas todos ali, com exceção de João, para que eu não use a expressão que João foi o único que ficou com ele, mas com certeza pecador também, porque o único santo é Jesus. E ele usou essa expressão e ele esqueceu-se que Judas estava ali no meio. E é sobre esse pequeno análise visual do cenário da última ceia, conhecido como a última ceia, que eu quero trazer para você um negocinho pequeno. Provando que, ou mostrando que, ou ilustrando que, ou criando um quadro que a gente possa entender que a ceia do Senhor é para todos. O pão da vida deu a vida para aquele que ia tentar contra a sua própria vida, contra quem ia o trair. Mas Jesus não falou: eu não vou te dar esse pão porque você vai me trair. Ele sabia que Judas ia o trair, mas deu o pão para a vida. E aí mora um paradoxo. O pão da vida, dando vida para aquele que ia tirar ou atentar contra a própria vida da vida. Mora um paradoxo, não mora? Quando a gente olha para essa cena, a gente se remete ao quê? Ao passado, ao que aconteceu com Jesus e todos os fatos que seguem até a sua crucificação, seu julgamento. Todavia, esse arquetipo ou arquétipo, esses tipos, esse quadro profético, ele tem seu cumprimento maior, a sua cena maior, a sua realidade nos dias de hoje, aonde o pão da vida continua doando a vida. O pão, veja o que eu estou falando aqui, pegue a profundidade do que eu estou mencionando, do que eu estou falando. O pão da vida continua doando a vida para todos, independentemente daquele que encostará a sua cabeça no seu peito, que era Iohanã, que era João, ou daquele que usará a própria vida para o trair. Essa é a realidade. A ceia do Senhor não é para criar um partido. Jesus nunca criou partido. O apóstolo Paulo, inclusive, fala isso quando ele inicia. Porque isso que eu vou falar, eu não vos louvo. Porque quando vos ajuntais, estou sabendo que no meio de vós há divisões. Então, esses líderes criaram essas divisões. Notoriamente, tudo aquilo que eles podem dominar, que eles podem determinar, isso eu posso te dar ou não. E você tem que saber que eu estou no controle, a religião usa isso. Quando alguém vem falando, tirando o domínio da religião, a religião se levanta, ela não quer. A realidade é que, veja bem, para fechar essa pequena exposição aí do que a gente está trazendo essa manhã sobre a ceia do Senhor. Se você há muito tempo não toma ceia porque você achou que foi para um partido, essa ceia pertence a um partido, porque disseram isso a você. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que eles se ajuntavam ali, estavam criando partido. A ceia não é para um partido. Note bem, a ceia do Senhor é Eucaristia. E tendo dado graças, eu vou pegar um golinho de café agora,
na minha cozinha. Eu gosto desse cantinho aqui também, que tem meu aquário, aqui é onde eu faço as lives, ou seja, eu sento aqui ao sofá e nesse cenário aqui. Mas daqui a pouco eu vou tomar um golinho de café e eu vou fazer eucaristia, eu vou dar graças por aquele gole de café, assim como um almoço. Isso é uma ceia agora. Quando eu faço isso com gratidão, torna-se uma ceia. Compreendeu? Você que está há muito tempo não toma ceia porque as toxinas da religiosidade que esses líderes fizeram com você, é hora de você pegar o seu pãozinho, seu suco de vinho, o seu suco de uva ou seu vinho, não tem problema, ou qualquer coisa, porque são tipos, são figuras, e você fazer uma eucaristia, fazer com gratidão, é dar graças, e aí você está participando da ceia. Se você puder, faça isso com um grupo. Se você quiser, a gente deixa um link aí, aonde você cai direto em um grupo, e ali a gente deixa o link das reuniões, e você vai fazer isso com um grupo. Não um partido, não o partido dos santos, aqui está mais para os partidos dos Judas, porque a gente se identifica como um publicano, que batendo no peito dizia, tem compaixão de mim, pecador. Naquela hora a gente recebe o pão da vida. Não para traí-lo, porque a gente sabe que, na verdade, quem o trai é o fariseu. Ele está dizendo consigo mesmo, não sou como estes pecadores. Mas nós nos identificamos como os pecadores, como aqueles que dizem, tem compaixão de mim, Senhor. Mais um pedaço para você aqui. A Bíblia diz, fazer isso todas as vezes que reunirdes em meu nome. No próprio texto de 1 Coríntios 11. Então, a igreja chamada igreja primitiva, a igreja do começo, ela participava da ceia todas as vezes que eles se reuniam. Não tinha, uma vez ao mês, com a presença de um clérigo, com alguém altamente consagrado, meu Deus. Não, não, não. Eles faziam isso em suas casas, todas as vezes. Todas as vezes. O que aconteceu foi que eles fizeram uma festa chamada Festa Ágape. E aí nessa festa todo mundo trazia as coisas. Era uma ceia comum. Não tinha nada sacrossanto. Era um alimento. E aí o apóstolo Paulo, de forma linda, faz essa tipologia. E aí ele começa a dizer que os partidos começam a acontecer. Sim, a ceia do Senhor a gente analisa, de certa forma, os tipos e figura. O pão é seu corpo que é partido para todos. Esse é meu corpo que é partido por vós. Por todos. E o vinho é um simbolismo do seu sangue que foi vertido, ele diz, e da nova aliança. Mas você não precisa estar participando de partidos, ao contrário, saia deles. E se você puder agora, pegue um copinho de um suco e um pãozinho e fala para Deus, Senhor, a primeira vez que eu realmente estou participando dessa ceia com eucaristia, dando graças. Não porque eu sou santo, não porque eu sou fiel, não porque eu sou puro e não porque eu não pequei, porque isso é impossível, mas sim porque eu reconheço o que tu fez por mim. Isso é discernir o teu corpo e o teu sangue que foi vertido para me dar vida. Que Deus te abençoe. Shalom.